E aí, pessoal, beleza? Vamos estudar, dar continuidade aos nossos estudos aqui sobre medicamentos colinérgicos, né? Estudamos agora um pouco o medicamento colinérgico, são os agonistas, e agora a gente vai estudar os antagonistas colinérgicos. Se você está vendo esse vídeo agora aqui e não estudou o anterior, né? Eu te aconselho, na verdade, pegar o primeiro vídeo que ele fala, ele dá um resumo de modo geral, né, o que significa essas partes de agonistas, antagonistas, de colinesterásicos, né, simpático-miméticos, que o simpático é um assunto que vai ser dito, né, vai ser estudado um pouco mais lá para frente. Mas é importante você ter esse entendimento, porque esse assunto ele é bem delicado, né? Delicado, e como eu sempre estou falando, a literatura é uma coisa, a prática ela age totalmente diferente. Vamos que vamos. Quem quiser, né, o grifo, né, para complementar o vídeo aqui, fica à vontade, é só solicitar, que eu vou disponibilizar através do WhatsApp. Então aqui é Farmacologia no Alvo, com Paulo Estevam. Sou estudante de farmácia, um eterno estudante. Estamos aqui o tempo todo aprendendo um pouquinho, né? E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo essa apresentação, essa divulgação, né? Não ficar com conhecimento travado, né? Que corre o risco até de esquecer, que esse corre o risco mesmo. Mas vamos lá. Os antagonistas colinérgicos são drogas que agem nos receptores colinérgicos, bloqueando seletivamente a atividade parasimpática. Então, o bloqueio dele vai ser seletivo à atividade parasimpática, reduzindo, né, ou bloqueando a ação da acetilcolina. Então, assim, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, que os antagonistas colinérgicos, ele vai simplesmente bloquear seletivamente a atividade parasimpática, ou seja, ele vai reduzir ou vai bloquear a ação da acetilcolina. Isso tem que estar gravado na nossa mente, entendeu? Sendo esses antagonistas também chamados de parasimpático-miméticos, inibem ou bloqueiam a resposta colinérgica. Portanto, reduzem ou anulam o efeito de estimulação do sistema nervoso parasimpático. Impede que a acetilcolina estimule os receptores colinérgicos e, em determinadas situações, indiretamente, tem efeitos estimulantes no sistema nervoso simpático. Os antagonistas colinérgicos eles são agentes também chamados de espasmolíticos ou antiespasmódicos, porque produzem os espasmos principalmente no trato gastrointestinal, né? Vamos lá. De acordo com o local de ação, os efeitos antagonistas colinérgicos são classificados em bloqueadores ou agentes antimuscarínicos, bloqueadores ganglionares, bloqueadores neuromusculares e anticolinesterásicos centrais. Eu vou ver aqui até onde eu acredito que a gente vai estudar até bloqueadores ganglionares. Deixa eu só confirmar aqui. Atropina. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. A gente só vai até em bloqueadores ganglionares, entendeu? Depois disso vai ser um outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Só que a gente precisa entender que não pode, né, sair do foco, que essa divisão aqui, ó, essa classificação, né, como eles são classificados, os antagonistas colinérgicos são classificados em 4. Que é bloqueadores do agente antimuscarínico, né? Bloqueadores ganglionares, bloqueadores neuromusculares e anticolinérgicos centrais. Vamos lá.
Bloqueadores de agentes antimuscarínicos. Conforme foi estudado na apostila anterior, os receptores muscarínicos são os receptores colinérgicos, né? Os que liberam acetilcolina nos neurônios do sistema nervoso autônomo parasimpático, que são estimulados pelo alcaloide muscarina e bloqueados pela atropina. Os receptores muscarínicos estão acoplados à proteína G, né, classificados em M neuronal, a gente já conversou sobre isso lá atrás, né? M cardíaco e M glandular. Os receptores M1 ou neuronal produzem excitação lenta dos gânglios entéricos autônomos das células parietais no estômago e do sistema nervoso central, que é o córtex e o hipocampo. Já os receptores M2 cardíacos são encontrados nos átrios e provocam redução da frequência cardíaca e da força de contração dos átrios. Então, esses receptores também agem na inibição pré-sináptica. Os receptores M3 ou glandulares, eles causam a secreção, contração da musculatura lisa vascular e relaxamento vascular, agindo no endotélio vascular. Entendeu? Então aqui, esses são os receptores, né, que ele chama de receptores muscarínicos, estão acoplados à proteína G. A gente não estudou ainda sobre as proteínas, né, ou sobre esses receptores, mas ele não vai interferir o seu conhecimento, né, não vai interferir na sua atividade com os medicamentos, entendeu? Isso é uma característica mais literária. Obviamente que você precisa saber, claro, óbvio, tudo nós precisamos saber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu não passei isso antes porque não convém, agora não é o momento. Né? Depois que você já entender todos os medicamentos que agem, simpático, mimético, colinérgico, parasimpático, e os outros aí fica mais fácil depois da gente falar sobre esses receptores, né? Receptores muscarínicos, nicotínicos, né? E aí vai. Então foi isso aí. Existem mais dois desse tipo de receptores muscarínicos que ainda não são bem caracterizados. Os bloqueadores ou agentes antimuscarínicos são seletivos. Os bloqueadores ou agentes antimuscarínicos são seletivos para o sistema parasimpático, agindo unicamente nos receptores muscarínicos, bloqueando ou inibindo a ação da acetilcolina nesses receptores. Existem vários agentes antimuscarínicos, entretanto, os mais utilizados são... Cara, veja só o que ele está falando. Ele está dizendo que eles são exclusivamente, né? Ele vai agir unicamente, seletivamente, nos receptores muscarínicos. Eles são antagonistas, né? Bloqueadores antimuscarínicos, né? Então, ele não vai agir no receptor nicotínico. Então, se você tem o medicamento lá que tem ação no nicotínica, né? Então, você fica sabendo que ele aqui não correlaciona com essa parte lá, entendeu? A gente precisa estar dosando isso aí também. Aí ele diz aqui que, existem vários agentes antimuscarínicos, entretanto, são os mais utilizados. Aí tem a atropina, escopolamina ou iosina, que é o Buscopan, né? A substância é escopolamina, ipratrópio, propantelina, dicicloverina, diciclomina, glicopirrolato, glicopentolato e tropicamida. Pô, velho, eu não sabia que a escopolamina era um bloqueador antimuscarínico. Tá sabendo agora, né? Eu não sabia que a atropina também tinha essa atividade antimuscarínica, né? São agentes bloqueadores, eles são bloqueadores ou agentes
antimuscarínico, ou seja, ele é anti ao receptor muscarínico, né? Atropina. Atropina é o sulfato de atropina, né? Atropina é um alcaloide extraído principalmente da planta Atropa belladonna, usado na folha na forma de sulfato, consiste em um bloqueador muscarínico, potente com ação tanto central quanto periférica, né? Com duração de 4 horas, exceto quando administrado pelo epitélio ocular, que pode alguns dias os seus efeitos, Então, todos os receptores muscarínicos são bloqueados pela atropina do sistema nervoso parasimpático. Os efeitos indicados nas vias administrativas são: os efeitos da atropina consistem em antiespasmódico no trato gastrointestinal, broncodilatador, ele vai causar, né, nas vias aéreas, broncodilatador, né, ele vai abrir, no caso. Midríaco, antissecretório, né? Tá tendo secreção, baba, antissecretórico do trato respiratório superior e inferior antiarrítmico, né? O efeito antiespasmódico é utilizado no tratamento de distúrbios gastrointestinais, hepáticos, funcionais ou neurogênicos. Hipermotilidade gastrointestinal, utilizado por via oral ou subcutânea. Na asma, como broncodilatador, ele é utilizado em crises asmáticas, né? Atropina, em via de inalação diluído de 3 a 5 ml, solução salina através de nebulizador. Como adjuvante da anestesia, reduzindo as secreções, ele é utilizado como adjuvante da anestesia, né? Reduzindo as secreções, provocando a broncodilatação, que pode ser administrada por via oral ou intramuscular. Utilizado no exame oftalmológico como midríaco pelo epitélio ocular, né, para investigar melhor a retina. Então, as ações midríacas da atropina, elas podem persistir por 1 semana após a aplicação ocular. Assim, tem sido preferida atualmente através de drogas como a ciclopentolato e a tropicamida, pois a recuperação completa da acomodação, né, visual ocorre respectivamente entre 6 a 24 horas e 6 a 2 horas. A intoxicação por anticolinestéricos, a atropina, ela é utilizada também como antídoto aos efeitos inibidores da acetilcolinesterase. Praguicidas, organofosforados, né, e muscarina, podendo ser administrados por via venosa. Olha só. Na intoxicação por anticolinesterásicos, né? Quem são os anticolinesterásicos? Ele diz que a atropina é utilizada também como antídoto aos efeitos inibidores da acetilcolinesterase. Então, a acetilcolinesterase inativa a acetilcolina. Então, com uma intoxicação por esses anticolinesterásicos, né, a atropina ela agindo como antídoto aos efeitos dos inibidores da acetilcolinesterase. Pegou a visão? Praguicidas, organofosforados, muscarina, podendo ser administrado via venosa de 1 a 2 miligramas. Essa questão de miligramagem, ela, como já falei, aqui a informação para a gente ter conhecimento sobre o assunto, né? Essa questão de miligramagem, forma de administração,
Quem vai administrar tudo isso aí é perfil do médico lá, da equipe médica e da equipe de enfermagem. Farmacêutico não entra em nada disso, entendeu? Você só precisa ter o conhecimento e ajudar essa equipe de uma melhor forma possível, né, para que o paciente ele tenha sucesso e tenha um tratamento efetivo, entendeu? É utilizado na bradicardia, né, e como antiarrítmico, que pode ser administrado por via venosa. Então aqui ele vai ser administrado quando o paciente tiver uma bradicardia. Por que está acontecendo isso? E aí ele entra com um medicamento anticolinesterase. Como eu falei lá no início, o antagonista colinesterase ele é classificado em dois, né? Que é o de ação. Aqui eu estou falando de lá atrás. Aqui a gente está no antagonista. Eu estou dando uma explicação para a gente poder compreender isso aqui. Quando a gente está lá falando do parasimpático, né, das vias parasimpáticas, aí vem separando agonistas colinérgicos, aí tem de ação direta e de ação indireta. Quem não sabe o que é isso, assista o outro vídeo anterior a esse que você vai entender. Então, o de ação direta, ele vai agir semelhante ao sistema fisiológico. Já o de ação indireta, ele vai agir, né, de forma indiretamente. Como? Se o de ação direta ele faz com que a atividade da acetilcolina seja mais potencializada, né? No caso aqui de ação indireta, ele vai inativar a enzima, né, que inativa a acetilcolinesterase. Acetilcolina, entendeu? Ele vai inativar a acetilcolinesterase, que é ela que inativa a acetilcolina. Por que eu estou falando isso? Porque quando você faz o uso de um medicamento, um dos efeitos colaterais dele é justamente isso aí, a bradicardia, entendeu? Fisiologicamente e medicamentoso também. Aí você entra com, qual foi o que nós estudamos? Fisostigmine, neostigmine e outros mais. Aí você entra com um antídoto, né? E aí você vai reverter a situação. É utilizado em bradicardia, então ele vai aumentar os batimentos cardíacos e aí vai ficar tudo beleza. Ele age também como antiarrítmico, que pode ser administrado por via venosa. Lembra lá dos carros de parada que eu falei? É justamente isso aí. A atropina é utilizada, né? Então, o Wi-Fi tá ligado aqui, acabou entrando mensagem aqui, cara. Caramba, foda. Como já falei, não vou editar nada, que a gente vai estudando e acontecendo essas coisinhas aí, mas deixa lá. Sim. Onde é que eu parei? Sim, antiarrítmico. Então. As contraindicações da atropina, ela constituem as contraindicações da atropina, as contraindicações, ela consistem em glaucoma, pois precipitar crise de glaucoma em indivíduos predispostos, né? Uropatia obstrutiva, doenças obstrutivas do trato gastrointestinal, ilho paralítico, atonia intestinal de pacientes debilitados ou idosos, colite ulcerativa grave, especialmente se complicada por megacolo tóxico, estado cardiovascular instável em hemorragia aguda, miastenia grave, hiperplasia prostática. Então as contraindicações da atropina consistem em tudo isso que eu falei, entendeu? Entre os efeitos adversos da atropina destacam-se secura na boca, os efeitos adversos. Por isso que pacientes que têm algum problema neurológico, né, acaba comprando na farmácia, obviamente receitado pelo médico, atropina 1%, né, que aí coloca o colírio mesmo, coloca aqui embaixo da língua, e o paciente ele vai ter
a excessiva salivação ela vai ser reduzida, porque ele vai causar uma secura na boca. Existem também pomadas que passam atrás da orelha, né? Paciente que está acamado, que tem uma salivação excessiva, então passa aqui atrás da orelha e ele fica mais, ele tem esse processo de secura também, né? A ciclopegia, sede exagerada, dificuldade em urinar e rubor facial. Então esses são os efeitos colaterais que causa, né, a quem faz uso de atropina. Vou repetir de novo. Efeitos colaterais vai causar secura na boca, cicloplegia, sede exagerada, dificuldade em urinar, rubor facial. O sistema nervoso central pode provocar confusão, né, inquietação, alucinações e delírio. Tem sido relatados casos de rubor, principalmente na área maxilar, devido à vasodilatação. Lá no início dos vídeos, lá eu comentei até sobre isso, que mesmo o medicamento sendo utilizado, né, para fins medicinais, mesmo assim existem efeitos adversos, né, que possa trazer consequências assim no sentido de desconforto para o paciente, né? Então tudo isso aí que vocês estão vendo, de fato causa desconforto. Para quem não tem nenhum tipo de problema, como é o caso da secura na boca, e aí é o caso da saliva, né, excessiva, quando o paciente é acamado, é doente, tem um problema neurodegenerativo, e aí usa esse medicamento. Mas aquelas pessoas que vai fazer uso do medicamento para outra finalidade acaba acarretando todos esses efeitos adversos, e aí tem que ter paciência, porque é assim mesmo. Em doses elevadas, a atropina ela pode provocar taquicardia, né, e isquemia cardíaca. Com certeza, se ela é utilizada como antagonista quando o paciente está com a bradicardia, seja fisiológica ou seja por um excesso de medicamento, aí quando o paciente está com a bradicardia, coloca lá a atropina, que é para elevar essa frequência cardíaca, mas pode provocar uma taquicardia, né? Em crianças têm sido relatados casos de rubor, vermelhidão intensa da face e tronco após 15 a 20 minutos de injeção de atropina, sendo denominado rubor atropínico. Escopolamina e iosina, mais conhecida como Buscopan simples. A associação com a dipirona corresponde a Buscopan composto, né? Então, existe o Buscopan composto, que é com a dipirona, e existe o Buscopan simples, que é simplesmente a escopolamina, né? A iosina. Então, aí ele diz aqui que a escopolamina também ela é um alcaloide de beladona, né? Os efeitos indicados na via de administração apresentam efeitos semelhantes da atropina, porém a escopolamina tem ações e efeitos mais pronunciados no sistema nervoso central. Olha que coisa! Com duração mais prolongada do que a atropina, entendeu? Apresenta também os efeitos de bloqueador de memória recente. Isso aí é um assunto interessantíssimo, né, para pessoas que fazem uso desse tipo de medicamento de forma abusiva, né? E muitas vezes tem esses efeitos colaterais que ela não sabe de onde está vendo isso, né? Então, assim, tem pessoas que usam o Buscopan composto. Ele é um medicamento utilizado na comunidade, né? Comunidade que eu falo na farmácia comunitária, né? Como medicamento para uma dor abdominal, a cólica abdominal. Então, ele não é um medicamento direto ao estômago, né? Estou com dor no estômago, vai usar atropina. Não é isso. É para uma cólica, uma dor abdominal na parede abdominal. Mas o excesso desse medicamento causa todo esse processo aí de desconforto, né? Ele bloqueia a memória recente. Então, imagine você
O medicamento ele tem um acesso livre na farmácia, né? Diferente da atropina. A atropina também tem, mas ele tem mais representação como a dipirona. Ele tem representação como colírio, né? Não tem em ampola como é no hospital. Também é utilizado na hipermotilidade gastrointestinal e tem sido indicado para a prevenção de cinetose, evitando náuseas e vômitos de origem labiríntica e contra vômitos causados por estímulos locais no estômago, embora seja menos útil para a instalação de náusea. Ele fala aqui que causado por estímulos locais do estômago, mas a gente sabe que ele tem uma propriedade maior na parte de dor abdominal, né? Cólica, então bastante utilizado pelas mulheres. Em obstetrícia, a escopolamina é utilizada em associação com a morfina para produzir amnésia e sedação, realmente. É um momento traumático, né, para a pessoa. Ela vai submeter uma cirurgia, já está agitada, nervosa. Então, se o medicamento tem essa propriedade de camuflar a memória recente, nada mais nada menos do que ele agir como adjuvante também, né, nessa manutenção da saúde do paciente, fazendo com que o paciente não guarde aquela memória, né, de sofrimento, às vezes de ficar sentada muito tempo, não está conseguindo pegar, fazer a punção lá da peridural, entendeu? Vamos lá. Ipratrópio, que é o atrovente, ele consiste em um derivado quaternário da tropina. Indicações de via de administração. Efeitos e indicações da via de administração. Não tem efeito sobre o sistema nervoso central. É utilizado no tratamento de asma, bronquite, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, para a broncodilatação, né? Ele é utilizado para isso aí, broncodilatação, principalmente sob a forma de brometo de ipratrópio, através da via de administração inalatória. As reações adversas existentes são reduzidas e confirmadas, principalmente a boca e as vias aéreas. Geralmente, a via de administração do ipratrópio é a inalatória. Propantelina consiste em um antagonista muscarínico utilizado como antiespasmódicos na rinite, na incontinência urinária, no tratamento da úlcera gástrica duodenal. Em altas doses apresenta efeitos nicotínicos que leva ao bloqueio da transmissão neuromuscular. Diciclomina, que é o bentil, ele é um antiespasmódico e espasmolítico derivado do ácido bicicloxil carboxílico, vixe Maria, que reduz a contratura da musculatura lisa, né, do tubo digestivo do trato urinário, indicado para as cólicas intestinais, né, colo irritativo, espasmódicos, colopatias funcionais agudas ou crônicas, incontinência urinária. Ciclopirrolato. O ciclopirrolato ele é um antagonista muscarínico utilizado como antiespasmódicos em alguns distúrbios do trato gastrointestinal e para reduzir a salivação decorrente da utilização de uma anestesia. O tropicamida são utilizados na oftalmologia como midríacos. Orientações para o paciente que utiliza fármacos anticolinérgicos. Ingerir dieta rica em fibras para evitar constipação intestinal. Avisar imediatamente em caso de aumento da frequência cardíaca, palpitação, batimentos cardíacos rápidos, boca seca, visão turva, dor ocular, dor à micção ou dificuldade de urinar e erupção cutânea. Bloqueadores ganglionares. Os bloqueadores ganglionares, né,
Eles bloqueiam os receptores nicotínicos, né? Você vê que lá em cima eu falei que ele bloqueia os receptores, especificamente os muscarínicos. Aí ele fala de M1, M2, M3. M1 neuronal, M2 cardíacos, M3 ganglionar. Vamos lá. Lembrando, o que é que a gente está estudando aqui? Temos que saber, a gente está estudando aqui medicamentos que têm atividade anticolinérgica, né? Anticolinérgica, antagonistas colinérgicas. Então, como já foi dito, os anticolinérgicos, eles são medicamentos que são classificados em 4 partes, que são os bloqueadores ou agentes antimuscarínicos, né? Bloqueadores ou agentes antimuscarínicos, bloqueadores ganglionares, bloqueadores neuromusculares e anticolinérgicos centrais. Entendeu? Nós estamos estudando isso. Aí já falamos de quê? Da atropina, né? Os seus efeitos colaterais. Qual a função da atropina? A atropina ela age inibindo o receptor, agindo no receptor muscarínico, inibindo a liberação da acetilcolina, né? Então, assim, confere o estudo, apostila. Entendeu? Apareceu uma mensagem que eu estou lendo ali. E aí fala da atropina, fala da escopolamina, que é o Buscopan, que ele diz que o Buscopan ele tem uma atividade mais forte do que a atropina, né? Então, como eu falei, que a atropina ela é um medicamento mais utilizado comercialmente na farmácia comunitária como colírio, mas na farmácia hospitalar ele é utilizado mais como via venosa, né? Via venosa. Então é isso. Vamos. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Essa aula aí foi sobre os antagonistas colinérgicos, né? Que são os medicamentos que tem mais na área hospitalar do que na área da farmácia comunitária, como essa daqui. Então aqui você encontra na farmácia comunitária mais o Buscopan, né, Iosina, né, que também ele tem a junção com o Buscopan composto, e na farmácia hospitalar, né, em especial aos setores de centro cirúrgico, unidade intensiva, né, carros de emergência, como eu citei aí, maletas de transporte. Aí você vai encontrar a atropina, que ela é um medicamento que ela antagoniza os efeitos da acetilcolina. E aí tem seus efeitos esperados, como foi dito aí no vídeo, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham, podem entrar em contato, que aí eu vou esclarecer de uma outra forma, uma outra didática. Mas de antemão, eu estou procurando, né, aprimorar cada vez mais os vídeos, para que você tenha esse conhecimento, esse entendimento, né, da melhor forma possível. A gente sabe que quando a gente fala de medicamento, principalmente sistema nervoso central, né, ele tem um pouco de dificuldade de entendimento, que isso é normal, principalmente os medicamentos que são utilizados na área hospitalar, porque de fato o farmacêutico ele não vê a preparação desse medicamento, a não ser que, como eu disse, né, ele tenha uma curiosidade maior de fazer perguntas lá, o intensivista, o próprio anestesista, que são os profissionais que mais tocam nesse medicamento e que vê os efeitos, né, esperado, o tempo de ação do medicamento, se o medicamento apresenta algum efeito adverso ou efeito colateral pós o procedimento. Então, assim, são medicamentos que são bastante interessantes, né? A literatura ele mostra para a gente de uma forma, acredito que um pouco complexo, mas na real, quando você vê a prática, né, é simples. Né? Então, é assim, espero que tenha gostado, né?
Curte esse vídeo aí, mande o vídeo para as outras pessoas, estudantes de farmácia, de medicina. A gente tem muito que aprender, um pouquinho de cada vez, ok?